Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa aula é sobre erros estacionários em sistemas com realimentação unitária. Essa aula aqui vai ser mais ou menos, vamos fazer uma generalização da aula anterior, e vamos fazer alguns resumos e ver o comportamento, né, do erro em regime estacionário. Esse assunto aqui, tá, ele é referente à seção 5.8 do livro texto da disciplina de servomecanismos. Pois bem, então, quando a gente vai fazer essa generalização, a primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre o sistema equivalente. Tá? Então, nós vamos fazer uma junção do controle com a planta, tá? Para fazer uma análise em conjunto. Tá? O controle, junto com a planta, tá? Ele vai definir o que nós chamamos de tipo do sistema. Tá? E o tipo do sistema está relacionado com essa potência aqui do S, tá? Esse N maiúsculo aqui. Tá? Então, ó, vamos juntar esses dois, vamos fazer um único sistema. Tá? Aqui muita atenção, no livro ele chama esse sistema aqui simplesmente de G de S. Tá? Aqui só para diferenciar de uma planta, tá? Para dizer que isso aqui não precisa ser necessariamente a planta, mas pode já ser a planta com o sistema de controle. Tá? E aí, vamos fazer uma análise, tá, do erro em regime estacionário para esse tipo de sistemas. Aqui, o sistema, esse sistema GC aqui, que é o sistema equivalente do controle à planta, nós vamos assumir que ele tem essa forma aqui. Tá? Você sempre pode, de alguma maneira, né, colocar, né, uma constante K e você pode separar os seus, né, polinômios, vamos dizer assim, de primeiro grau, né, suas parcelas aqui de primeiro grau, de tal maneira que o termo independente ele sempre é igual a 1. Tá? Então isso é uma maneira também de você arrumar. Fazendo isso, né, a constante que fica aqui fora é a constante que nós vamos estar avaliando. Tá? E essa constante aqui ela vai, dependendo do tipo do sistema, vamos dar nomes diferentes para ela. Tá? Outra coisa, essa análise ela só funciona quando nós temos realimentação unitária, tá? Ou seja, não há distorção de retorno, né? Então isso é importante. E outra coisa muito importante é que o sistema equivalente, tá? O sistema equivalente, ele deve ser estável. Se o sistema equivalente não for estável, nenhuma dessas análises aqui vão funcionar. Tá? Então isso é bem importante. Pois bem, vamos lá. Bom, então é bem simples, tá? A análise do livro. Tá? E acredito que todos vocês vão entender, vai utilizar tudo que a gente já viu. Tá? Primeira coisa, tá? Vamos encontrar o erro no domínio de Laplace. Tá? E vamos usar o teorema do valor final, tá? Que nós também já demonstramos até em sala de aula, né? Teve desafio. Esse erro aqui, tá? Que é esse limite, nós vamos simplesmente pegar esse E de S, multiplicar por S, fazer S tender para zero, que nem a gente fez na aula anterior. Tá? Se o erro estacionário ele vale zero, você diz que perfeito, o seu sistema ele não tem erro estacionário. Tá? Porém, se esse erro, quando você calcular, der diferente de zero, esse vai ser o seu erro estacionário. Algumas vezes esse erro vai divergir. Ainda como uma parte introdutória, tá? Vamos entender o que é o tipo do sistema. Tá? Muito cuidado para não confundir o tipo com a ordem do sistema. Tá? Então, a tipificação do sistema tem a ver com a potência
do S. Tá? Ou seja, você pode ver como a quantidade de integrais que esse sistema em malha aberta ele teria. Tá? Vamos pegar exemplos aqui que fica mais fácil de entender. Tá? Então vamos pegar esse sistema aqui, ó, que é o sistema de primeira ordem padrão. Tá? Quando eu colocar dessa forma, ele só vai ter essa primeira componentezinha aqui. Ou seja, é como se você tivesse Sm elevado a zero. Tá? Então esse sistema aqui é um sistema do tipo zero. Tá? Você pode ver também como a quantidade de polos no zero que você tem. Tá? Então esse tipo aqui é exatamente a quantidade de polos que você tem na origem. Tá? Então esse sistema aqui não tem nenhum polo na origem, portanto, sistema do tipo zero. Vamos ver esse outro sistema aqui. É um sistema do tipo torque. Tá? Vimos na aula passada. E aí você tem um polo aqui, ó, tem um S elevado a 1 aqui. Então aqui esse é um sistema do tipo 1. Temos agora esse terceiro caso, que é um sistema com carga inercial. Tá? E esse sistema aqui tem dois polos no zero, né? Então é um sistema do tipo 2. Tá? Então isso aí é para, né, nosso resumido aí. Vamos lá. Vou falar agora um pouco sobre a constante de erro. Tá? A constante de erro, quando você pega o seu sistema, né, equivalente controle planta, essa constante de erro ela vai estar multiplicada, tá, pela a função de transferência do sistema nessa formazinha aqui. Tá? Note que cada polinômio desse de grau 1, tá, o termo independente do polinômio é igual a 1. Então, você sempre pode colocar, se vamos supor que o sistema não fosse igual a 1, você põe em evidência. E quando você põe em evidência, ele entra multiplicando a constante. Okay? Então, é sempre possível, tá, deixar nessa forma aqui. Tá? K nós vamos chamar de constante de erro. Okay? E essa constante de erro ela vai ter um nomezinho diferente para cada tipo. Não um nome diferente, mas vamos assim, um nome especial para cada tipo de sistema diferente. Tá? Vamos ver isso já. Pois bem, vamos ver aqui nesse caso. Vamos pegar esse exemplo aqui. Tá? Nós temos um sistema do tipo torque. Tá? Note que esse sistema ele não está dessa forma aqui. Tá? Por quê? Porque a variável aqui independente ela vale B. Para resolver esse problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse B em evidência. Quando eu colocar B em evidência, né? E aí eu posso passar, ficaria com B aqui, posso passar o B aqui para cima, né? E aí ficaria com S, né? Esse polinômio aqui agora sim, né? Com o termo independente igual a 1. E agora sim eu estou com o sistema nessa forma aqui. Tá? Então, um sistema do tipo torque, a constante de erro seria o inverso de B. Ok? Deu para entender como é que eu fiz para calcular essa constante? Tá? Façam isso com mais exemplos, ok? Bom, aqui uma coisa importante. Tá? Esse sistema aqui é um sistema do tipo 1. Tá? E sistemas do tipo 1, vamos dar um nomezinho para essa constante de erro de velocidade. Tá? No caso geral, tá? Nós fazemos o seguinte. Tá? Quando você tem um sistema do tipo 0, você diz que a constante de erro é uma constante de posição. É uma constante de erro de posição. Tá? Se você tem um sistema do tipo 2, você diz que a constante de erro é uma constante de erro de aceleração. Tá? Quando é do tipo 1, constante de erro de velocidade. Tá? Isso é só uma nomenclatura. Tá? Que, não sei se vale a pena decorar isso, ou talvez possa simplesmente chamar de constante de erro. Tá? Que não tem problema. Tá? A questão de chamar de controle de erro de posição, velocidade, é porque se sua saída, por exemplo, ela indica, por exemplo, a posição de um termômetro, e até o livro dá esse exemplo, tá? Então, é como se a constante de erro tivesse a ver com a posição do termômetro errada. Tá? Então, se você vai ter erros ali, né,
relacionados com essa constante de erro de posição, significa que num regime permanente você pode ter erros com relação à posição e vai te mostrar uma temperatura errada. Já sistemas do tipo 1, ele vai apresentar erros, né, mas não com relação à posição, mas sim com a velocidade na qual, digamos assim, o seu fluido ali está se movendo. Tá? Então a velocidade ela vai ter uma divergência ali da velocidade que deveria ser. Tá? E o mesmo vale para a aceleração. Tá? Então, mas vamos pegar, né, os casos mais comuns, tá? E vamos ver os resultados. Bom, pessoal, então, bem rapidão, tá? É bem tranquilo isso aqui. Lembra que eu pedi para vocês aprenderem como encontrar, né, como deduzir os resultados, tá? Então aqui é bem simples, ó. Você tem aqui a saída, o y, você tem aqui a entrada, o r, né? No domínio de Laplace, você pode escrever que o y ele é igual ao e, que é o erro que nós queremos descobrir, né? Operado com o GC de S. Tá? E olhando aqui para a equação do erro, você vê que o erro é igual ao y, é menos o y, né, mais o r. Tá? Então está aqui. Você pega essa equação aqui, joga aqui, tá? Pega esse y aqui, joga aqui, você vai ter esse resultado aqui. Aqui como é bem simples, tá? Eu nem deixei da forma resumida, tá? Já fiz direto. Bom, então fazendo essa continha aqui, nós temos aqui a expressão do erro, tá? Em função da nossa entrada, tá? Nós vamos avaliar, tá, a questão do erro em regime permanente, em geral, para 3 tipos diferentes de entrada. Primeiro, uma entrada do tipo degrau, U de T. Depois, uma entrada do tipo rampa, TU de T. E uma entrada que o livro chama de entrada do tipo aceleração. Tá? Talvez ele chame de aceleração porque ele supõe que existe uma aceleração e o móvel está acelerando. E aí você vai ter uma aceleração desse tipo. Ok, a posição se move desse tipo. Tá? Então vamos ter esses 3 tipos de entrada e para cada uma dessas entradas nós vamos avaliar quem é o erro. Tá? Vamos começar com sistemas do tipo 0. Tá? Então sistemas do tipo 0 você não tem aquela potênciazinha aqui. Tá? O que é que vai acontecer quando eu for calcular o meu erro? O erro vai ser dado por aquela expressão que a gente achou. Para um degrau, o R de S é 1 sobre S. Tá? Então S vezes E de S vai ser dado por isso aqui. Tá? Se eu fizer o limite disso aqui quando S vai para zero, o que é que eu estou fazendo? Estou usando o teorema do valor final. Isso aqui vai para 1 dividido por 1 mais GC de zero. Tá? E você vê que se você substituir todo mundo aqui, o S por zero aqui, né, em todas essas parcelas, o resultado vai dar o próprio K. Então isso significa que o erro em regime permanente é 1 dividido por 1 mais K. Tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe importante. Tá? Observe que o erro estacionário ele é inversamente, né, vamos dizer assim, não inversamente proporcional, mas quando essa constante de erro ela aumenta, esse erro ele diminui. Tá? E assim vai acontecer com todas as constantes de erros que nós vamos avaliar. Quanto maior a constante de erro, menor é o erro em regime permanente. Ou seja, menor vai ser o erro que você vai ter da sua entrada para a sua saída. Ok? Ainda em sistemas do tipo 0, vamos colocar uma entrada do tipo rampa. Tá? Quando botar uma entrada do tipo rampa, vamos ter isso aqui. Se a gente fizer agora o S tender para zero, esse limite aqui dessa parcela 1 mais CG converge para 1 mais K.
Aí você tem 1 sobre 0, esse erro aqui vai divergir, pessoal. Ou seja, uma rampa, né, faria com que você tivesse um erro sempre aumentando com relação à saída. Temos agora o sistema do tipo 1. Tá? Sistemas do tipo 1 temos uma potência aqui, né, do S só. Tá? Você pode ver esse K como sendo o limite de S vezes G de S, limite quando S vai para zero. Tá? Você vê que essa constante de erro, tá? No caso agora a constante de erro de velocidade, ela seria dada por isso. Pois bem, vamos fazer o mesmo procedimento. E de S vale isso aqui. Tá? Para o R de S igual a 1 sobre S, eu vou passar 1 sobre S do R de S para cá e vou ter isso aqui. Tá? A nossa entrada degrau. Nota que os outros eu vou multiplicando o S aqui embaixo. Tá? Vou fazer o S tender para zero. Tá? E quando o S tende para zero, isso aqui, ó, tudo aqui vai para 1, aqui em cima vai para cá, mas aqui embaixo vai tender para zero. Né? Então vai dar K dividido por uma coisa muito pequena. Isso aqui vai dar um número muito grande. Tá? Então se isso aqui de baixo dá um número muito grande, significa que esse erro aqui vai tender para zero. Bom, vamos ver as outras duas condições. Tá? Vamos pegar uma resposta em rampa, do tipo 1 sobre S ao quadrado. Tá? Quando eu botar 1 sobre S para cá, vai sobrar um S, que vai multiplicar aqui. Então aqui eu tenho S mais S vezes GC de S. Fazer o limite quando o S vai para zero. Tá? Fazendo o limite quando o S vai para zero, esse termozinho aqui, ó, ele vira constante de erro, nossa constante de erro. Já esse termo aqui vai para zero. Então eu vou ter simplesmente 1 sobre a nossa constante de erro, que nesse caso seria a constante de erro de velocidade. Bom, se eu coloco uma entrada do tipo aceleração, né, uma entrada como se fosse meia hipérbole, né, o que é que vamos ter? A mesma coisa, tá? Coloquei um S para cá, sobra 2 para cá. Né? E aí, eu sei que esse termo aqui de baixo, já fiz a continha, converge para cá. Então aqui vai tender a 1 sobre S vezes K, quando o S vai para zero. Tá? Então, 1 dividido por uma coisa muito pequenininha, tá? Isso aqui vai divergir, isso aqui vai tender para infinito. Tá? Significa que esse limite, tá? Esse erro em regime estacionário, vai divergir. Bom, finalmente tá o sistema do tipo 2, tá? Para esse sistema aqui do tipo 2, o seu K, ele é o limite, tá? De S ao quadrado vezes G de S, quando o S vai para zero. Tá? Então, você multiplica ambos os limites por S ao quadrado, faz o limite quando faz S tender para zero, você vai ver que aqui vai dar K. Tá? Então, faz a mesma continha, pessoal. Tá? Aqui não tem diferença. Tá? Pode ver que começa do mesmo jeito. Né? Quando o S tender para zero, né? Esse cara aqui diverge. 1 dividido por uma coisa que diverge, vai para zero. Vamos ver os outros dois casos aqui. Tá? Na rampa, vou multiplicar por mais um S. Né? Então, S vezes A de S, passa a ter um S a mais aqui. Multipliquei. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, S vezes GC de S, ainda tem um S aqui. Tá? Quando o S vai para zero, aqui fica tudo 1, aqui fica tudo 1, em cima K, só que tem um S aqui, K sobre S, e aí esse termo vai divergir, né? Esse vai para zero, esse diverge, uma coisa muito grande aqui, 1 dividido por uma coisa muito grande, o erro em regime estacionário vai para zero. Tá? Mas aí, finalmente, se você faz isso
para uma resposta do tipo aceleração, né? T ao quadrado de t. O que é que vai acontecer? Você vai ter aqui S2, né? Quando eu for multiplicar aqui vai ficar S ao quadrado mais S ao quadrado GC de S. E aí no limite, quando S vai para zero, esse termo daqui vai tender para a constante de erro. Tá? Então você vai ter 1 mais 0 mais a constante de erro, 1 sobre a constante de erro. Tá? O livro faz todas essas análises, tá? Mas depois ele coloca tudo numa tabela. Tá? E aí você vê o seguinte, tá? Sistemas do tipo 0, para a entrada do tipo degrau, ele vai apresentar erro em regime permanente. Já para as rampas e rampa, né, e uma hipérbole, o que acontece? Tá? Ele diverge. Tá? Então esse sistema é ruim. Não necessariamente. Tá? Na prática, quase todos os sistemas, tá, eles funcionam, eles têm um limite aqui de entrada e de saída que vocês podem colocar. Tá? Ou seja, na prática, todo sistema ele tem uma não linearidade conhecida como saturação. E acaba com que, mesmo que você coloque uma entrada do tipo rampa, em algum momento essa sua entrada, né, vai ter que saturar. Né? Então você não, né, você não consegue. Né? Imagine que você está colocando um PWM. Tá? Você vai aumentando o valor do PWM, mas em algum momento vai chegar no 100% de ciclo de trabalho. Quando chegar no 100%, você não tem mais para onde ir. Tá? Isso significa que esse erro aqui, que diverge, ele vai divergir enquanto o seu sinal não entra na estabilização ou não satura. Tá? Depois do sinal saturar, ele vai ficar constante e aí o erro dele vai ser limitado por isso aqui. Tá? Então, o mesmo vai acontecer com os outros tipos de sistemas. Tá? Sistemas do tipo 1, eles não apresentam erros com relação ao degrau em regime permanente, porém, se você botar uma rampa, tá? A sua rampa de saída ela vai ter uma diferençazinha, tá? Ali é como se você tivesse um atraso, no qual você nunca chegasse na posição da saída, tá? Sempre fica atrasado. Mas é como eu falei, em algum momento essa rampa tem que parar de subir. E aí tua saída pega a tua entrada e o problema está resolvido. Tá? Já sistemas do tipo 2, tá? Eles acompanham, tá? A resposta em rampa. Tá? Então, mesmo que você aplique uma rampa, o teu sistema ele vai ser perturbado, né? Ele vai, e quando o tempo é muito longo, em algum momento ele vai e a rampa consegue acompanhar. Tá? Então isso aqui é extraordinário. Tá? E aí, tá? Claro, sistemas do tipo 2 eles são bem mais complexos. Tá? E lembre-se que todas essas análises, tá? Mais uma vez, tá? Vou repetir para vocês, para que vocês tenham cuidado. Tá? Essas análises só funcionam se o sistema equivalente, quem é o sistema equivalente? É GC de S dividido por 1 mais GC de S. Se esse sistema equivalente for estável, se esse sistema equivalente passar pelo critério de Root, tá? É que você pode dizer que essas equações aqui são válidas. Tá? Senão, nada disso aqui vai funcionar. Bom, pessoal, acredito que é bem simples isso aí. Tá? Então, tiramos nossas dúvidas aí agora na próxima aula e um abraço. Tá?